Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Caperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Lembrando que nós estamos em plena vigência da campanha da vacinação contra a gripe. Não se esqueçam de se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para fazer a vacinação contra a gripe. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez você que nos assiste não seja um assunto diretamente ligado a você. Porém, eu tenho você que nos assiste como sendo os elementos multiplicadores para que as informações que nós fornecemos dentro do programa possa atingir as pessoas mais vulneráveis. Certamente você deve conhecer famílias, você deve conhecer pessoas, deve conhecer mães, pais, que talvez as informações de hoje sejam informações importantes. Por quê? Muitas delas não têm acesso a este programa, então eu gostaria que você que nos assiste fosse os elementos multiplicadores para levar a informação do programa de hoje. E eu quero reforçar no programa de hoje um tema que é muito temido, que é em relação à febre. Você pergunta para qualquer pessoa, principalmente pais e mães, e fala o seguinte: o que eu tenho medo é da febre. Ora, nós estamos na campanha de vacinação da gripe, então já basta dizer que gripe dá febre, resfriado dá febre, alguma reação vacinal também pode dar febre, sinusite dá febre, infecção intestinal dá febre, meningite dá febre, dengue dá febre, zika dá febre, chikungunya dá febre, enfim, qualquer infecção, seja infecção causada por vírus ou infecção causada por bactéria, dá febre. Agora, o que vem a ser a febre? A febre nada mais é do que a resposta que o seu organismo dá diante de uma reação frente à invasão de algum micróbio, de uma forma bastante simples, tá bom? Então, entra um micróbio, um agente invasor, então a sua defesa vai em direção ao agente agressor e nessa luta tem-se a febre. Então, a febre é o resultado dessa defesa do seu organismo. É por isso que a febre, para os médicos, é um elemento balizador de como o organismo está reagindo. Porém, eu sei disso, a maioria das pessoas tem medo da febre. E o objetivo nosso é justamente orientar as famílias para administrar melhor esse pavor contra a febre. É lógico que a febre pode levar à crise convulsiva? Pode. Mas acontece o seguinte: não é qualquer pessoa que tem febre que tem crise convulsiva. Então, para a pessoa ter a crise convulsiva desencadeada pela febre, o organismo dela tem que ter essa tendência. Então, se porventura uma criança já teve crise convulsiva, essas crianças sim, a família tem que ter uma observação maior. Agora, outras crianças que não têm histórico, que não têm antecedentes familiares de crise convulsiva, de epilepsia, coisa desse tipo, né? Então, a preocupação não precisa ser dessa forma exagerada que as pessoas têm. Então, o objetivo nosso
é tentar explicar para vocês e automaticamente você divulgar, né, essas informações para as pessoas conhecidas, de que a febre é uma aliada nossa. Então veja bem, crianças até 2 anos de idade, essas crianças até 2 anos de idade, na maioria das vezes, 85% dos casos, a febre é causada por vírus. Então o que significa isso? Significa que, sendo vírus, os sinais que a criança possa apresentar logo no início da febre, elas não são muito evidentes. Então, é comum a família notar que a criança está com febre e logo em seguida querer procurar assistência médica. Então é isso que eu queria te orientar. Se a sua criança tem até 2 anos, quando a sua criança tiver febre, calma. A gente considera a febre temperatura acima de 37,5. Mas quantas e quantas crianças estão com temperatura de 37,5 e estão brincando, estão sorrindo e não está apresentando nenhuma manifestação preocupante? Então essas crianças, significa que apesar da febre, elas estão, digamos assim, clinicamente bem. Agora, nessas crianças abaixo de 2 anos, notou que está com febre, dá um remedinho de febre. Está cheio de remédio no mercado, o paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno. Então, são medicamentos que você tem que ter na sua casa e, através do seu médico, ele vai orientar qual é a quantidade que a gente vai dar para o paciente. Mas surgiu a febre pela primeira vez, vai mantendo esse remedinho de 6 em 6 horas. Agora, não precisa ficar medindo de 15 em 15 minutos a temperatura, porque, veja bem, o remédio de febre não é para cortar a febre, pode até diminuir, mas a função do remedinho de febre é para não deixar atingir temperaturas mais elevadas, por exemplo, 39 graus, que aí a criança pode apresentar calafrio, pode apresentar um tremor, né? Então, para evitar essas temperaturas elevadas de 39 ou mais, é que a gente mantém o remedinho de febre justamente para não atingir esses valores elevados. É como eu falei, cada organismo aguenta bem a sua temperatura. Então, não há o que sair correndo no pronto-socorro, para o médico, né? Vai com calma. Por quê? Porque essas febres que são causadas, né, até 2 anos de idade, você pode esperar 24 horas, pode esperar até 48 horas. E na maioria das vezes, você mantendo o remedinho, né, de 6 em 6 horas, caso volte a febre, normalmente em 48 horas, essa febre vai ceder. E aí você não precisou nem ir ao médico e nem ficar no meio de tanta gente doente num serviço de pronto-socorro ou numa unidade básica de saúde. Então, o que eu quero passar para você é o seguinte: na vigência de febre, dê o remedinho de 6 em 6 horas, se tiver febre. Então, quando tiver febre, dá de 6 em 6. E observa 24 horas, 48 horas. Notou que a criança está sorrindo quando a febre diminui um pouquinho. Notou que aquele mal-estar dela começa a melhorar. Então,
mantenha-se em casa, é só você ficar vigilante. Agora, quais seriam os sinais de alerta para você voltar ao pronto-socorro ou então consultar o médico antes desse período? Por exemplo, quando aparece, por exemplo, manchas avermelhadas no corpo, quando você nota pintinhas vermelhas ou no rosto ou no tronco, são sinais que aí sim você precisa ir no pronto-socorro ou visitar o médico da unidade básica de saúde ou o seu médico particular ou de convênio. Então, quando acontecem esses sinais, então é o momento de você não esperar e ser consultado no mesmo dia. Sabe por que eu digo? Porque é muita gente que vai em pronto-socorro, principalmente dia de chuva. Além disso, dia de chuva e de madrugada, não é? Porque a criança começou a ter febre. Calma, gente, não precisa ir correndo. Deu febre, começa a dar o remédio de febre. Espera o dia amanhecer, né? E vai observando, como eu falei. Espera 24 horas, porque não adianta nada você levar a sua criança ao médico logo no início da manifestação febril, porque muito provavelmente o médico ainda não vai encontrar os sinais para dizer para a família qual seria o provável diagnóstico. Agora, se você já conhece a sua criança, se você já conhece que aquela febre pode ser de uma infecção de urina que ela já teve, então a história muda. Quer dizer, você já conhece a sua criança, você já conhece o seu familiar, de que aquela febre pode ser ocasionada por uma outra infecção que já teve, então tudo bem. É comum o pessoal falar: olha, eu trouxe que está com febre porque ela já teve pneumonia. Tá, mas está tossindo? Não está. Então, gente, calma. Teve febre? Vai mantendo o remedinho de 6 em 6 horas, se tiver necessidade. Espera 24 horas. Não notou nenhuma piora do estado geral? Mantenha mais 24 horas, até que, se porventura essa febre começar a ficar mais frequente ou mais intensa, então depois de 48 horas você vai no médico e aí muito provavelmente já tem algum sinal ou tempo suficiente para aparecer alguma pista e o médico poder chegar ao diagnóstico mais preciso. Na vigência de febre, espera 24, 48 horas. Agora, uma coisa que eu quero orientar, veja bem, é comum a família falar o seguinte: olha, a criança não quer comer, não quer tomar leite, e eu estou preocupado de ficar fraquinha. Gente, calma. Você já viu alguma pessoa com febre, alguma pessoa doente, ter apetite, querer comer de tudo? Então nós precisamos, os médicos são os defensores dos pacientes. Então a gente fala: não precisa se preocupar com o apetite. Quanto mais insiste, quanto mais força, mais o risco de começar a ter náusea e vômito. E aí a criança começa a vomitar, porque a família fica querendo forçar a alimentação, porque parou de comer, já acha que é a garganta, porque não está comendo nada, tal. E aí começa a insistir, aí a criança começa a vomitar. Se não levou no médico por causa da febre, vai levar no médico por causa do vômito. Mas o vômito foi justamente pelo fato de que está forçando a barra, digamos assim.
está forçando uma situação que a criança, como defesa, não quer comer, não quer tomar leite. Aí o que a família faz? Fica insistindo no leite, fica insistindo na papinha, fica insistindo em suco. Calma. Na vigência da febre, nós precisamos respeitar a falta de apetite. Então, o que o organismo precisa? É de água. Então, a água você pode oferecer com frequência. Se for criança que está sendo amamentada, tudo bem, a amamentação é suficiente para hidratar, tá certo? Então, nada de querer forçar. Quanto aos medicamentos, veja bem, gente, a gente sempre orienta a dar de 6 em 6 horas. Por que de 6 em 6 horas e não de 8 em 8 ou de 3 em 3? Acontece o seguinte: todo medicamento para febre que você dá, quem vai metabolizar esse medicamento é o fígado. Se você ficar dando muito remédio para febre, você danifica o fígado. Então tem que respeitar o horário. Eu fico preocupado quando as pessoas ficam intercalando. Dipirona, depois de 4 horas intercala com paracetamol, depois de 4 horas vai dar ibuprofeno. Não, gente. Aí acontece duas coisas, principalmente se for orientação por parte de nós profissionais da saúde. Se você falar para a família dar de 4 em 4 horas, o risco de a gente aterrorizar e achar e passar para a família que a febre é coisa grave, aí que a família vai ficar preocupada. E segunda coisa, nós profissionais da área da saúde sabemos que quem metaboliza todos esses medicamentos é o fígado. Então, se a gente vai dar de 4 em 4 horas, o risco de a gente causar problema hepático, quer dizer, problema do fígado, é muito grande. A ideia nossa é fazer com que a família saiba administrar esse temor da febre. Só tem um detalhe: remédio de febre. Só tem um senão ou uma observação que eu faço: evitem o ácido acetil salicílico, tá? O AAS, aqueles comprimidinhos. Nós temos muitas outras opções que nós falamos: a dipirona, o paracetamol e até o ibuprofeno, certo? Então escolham essas 3 e deixem o comprimidinho do ácido acetil salicílico de lado. Agora veja bem, o importante é a gente saber que a febre está indo embora ou está sendo controlada de 6 em 6 horas, mantendo só esse esquema. A partir do momento que você notar que a febre já está se espaçando e está diminuindo de intensidade, então significa que o organismo já está combatendo esse quadro. Agora, se notar, depois de 2 dias, que a febre está mais frequente e que está diminuindo a frequência, está aparecendo a cada 3 horas, coisa desse tipo, então aí sim, aí você leva para uma avaliação médica. Mas o que eu estou chamando a atenção é justamente essas saídas rápidas, no sentido: deu febre, já vou levar no médico, olha, mesmo de madrugada vai no médico, não é? Quer dizer, calma, gente, né? Além de madrugada a criança não ser um horário bom para a criança sair, muitas vezes vai chegar lá e não tem nenhum foco ainda visível. Uma outra coisa importante nessa questão da febre: é comum a criança ficar com irritabilidade, é comum a criança ter náusea, pode até ter diarreia, certo? Então são sintomas que acompanham uma febre, por exemplo, de causa viral, causada por vírus. Não é porque a criança está irritada
Não é porque a criança parou de comer, não é porque a criança vomitou, né, que está acontecendo alguma coisa. Então é só manter o medicamento contra a temperatura elevada e observar. Aí sim, passou 24, 36, 48 horas, notou que não está nada melhor, então aí sim você vai procurar um médico. Aí, posto de saúde, pronto-socorro, convênio, médico particular, não importa. Aí é um tempo bom para se reavaliar. E uma coisa importante, saiba explicar direitinho a sequência do aparecimento da febre, que medicamento você deu, quais os outros fatores que você notou pelo fato da ainda febre estar vigente. Outra coisa, nada de ficar colocando de 15 em 15 minutos o termômetro. Para com isso. Como eu falei, remédio de febre não é para cortar febre. Remédio de febre é para não deixar subir muito. Ela pode até depois de umas 2 horas diminuir um pouco a temperatura, mas fazer sumir de uma tomada só, isso não vai acontecer. Então, esse negócio de ficar colocando toda hora termômetro, tá? É só para você ficar preocupado. Por quê? Porque se você mede a temperatura agora, 38,5, se você for medir daqui meia hora, mesmo dando o remédio de febre, vai dar 39,5. Por quê? A febre está subindo, até o medicamento começar a brecar a subida, vai demorar umas 2 horas. Você entendeu por que não vale a pena você ficar colocando o termômetro? E tem outra coisa, em relação ao termômetro, nós temos aquele termômetro axilar, aquele que apita, e nós temos aquele termômetro que algumas pessoas devem ter em casa, que você coloca na pele, né, na testinha, né, e você mede. Esse que você coloca diretamente na pele é mais para ter uma ideia, não é que tenha a temperatura correta. A temperatura mais fiel é aquela que você coloca o termômetro debaixo do braço, na axila, né? Por quê? Porque se porventura, se você tiver no sol e colocar aquele aparelhinho de medir a temperatura da pele, então vai dar uma temperatura mais elevada do que aquela parte do corpo que não tivesse em contato com o sol. Mas enfim, qualquer medida da temperatura já serve como um alerta. O importante é ter esse alerta, tá? Quanto que é, quanto não é, então você pode pegar esse termômetro axilar e ter uma ideia mais fiel da temperatura. Agora, nada de medir a cada 15 minutos, meia hora e achar que a febre está subindo. Vai subir mesmo. Se você quer medir, meça a cada 2, 3 horas, tá? Aí é um dado mais fiel. Aí você já deixou o remédio pelo menos fazer um pouco o efeito. Agora, em linhas gerais, é isso aí. Criança até 2 anos, espera, né? Vai mantendo o remedinho de febre, porque muitas vezes em 48 horas essa febre pode ir embora, ó, e o próprio organismo da criança já eliminou esse micróbio, tá certo? Agora, vamos supor que você fique muito preocupada com a febre. Ai, a febre está demais, não baixa. Tudo bem, você quer dar um banho? Tudo bem. Então, dá um banhinho morno, não gelado. Porque gelado, a sua criança vai ter um streamlick, vai ter uns choquinhos. Então, não dê banho gelado. E muito menos, veja bem, e muito menos começar a usar álcool, né? Esse negócio de colocar álcool debaixo do braço, na axila, álcool na testa, ou uma coisa perigosíssima, o pessoal coloca álcool na banheira. Quer dizer, isso não pode, porque o organismo absorve esse álcool, tá certo? Então é só água morninha, tá? Aí tem que molhar a cabeça, porque a cabeça é que esquenta mais. Se você vê, criança que está com febre alta, ou
qualquer pessoa que esteja com febre alta, as extremidades são frias. Você mexe na mão, você mexe no pé, são frias. Então, febre alta, extremidade fria. Então, muitas vezes o pessoal quer ver se está com febre, pega na mão e fala: não está com febre, mas vê a temperatura está elevada justamente pelo fato de que quando a febre é alta, as extremidades são frias. Então, melhor coisa, desconfiou que está com febre, termômetro. Termômetro é igual fósforo, todo mundo tem que ter em casa. Para acender um fogo, você tem que ser o fósforo, tá? Então, você tem que ter o seu termômetro na sua casa, sempre, tá bom? Por quê? Notou que está com febre, mede a temperatura, porque a partir do momento que você mede a temperatura, né, é muito importante esse acompanhamento do médico. E uma outra coisa, né, que é importante a gente divulgar e pedir para que você que nos assiste possa levar essas informações para as pessoas que porventura você conhece e precise dessas informações, né? É a respeito das receitas. É comum, né, principalmente no serviço público, a pessoa vai no pronto-socorro ou vai no posto e não fala para o médico que já foi no dia anterior ao médico. Ela fica quieta, e até no sentido de tentar testar se o que o médico de ontem falou é o mesmo que o médico de hoje vai falar. Gente, está tudo errado. O que o médico de ontem examinou, ou que o médico há 2 dias examinou, ele examinou naquele momento. Quem examina hoje vai encontrar o seu organismo de uma forma diferente. É muito comum o pessoal falar: não, olha, hoje está com a garganta inflamada. Não, mas o médico examinou ontem e não estava, falou que não estava. Gente, ontem ou anteontem era outro dia, hoje é hoje. Então, o que as famílias precisam e que a maioria não faz é o seguinte: conte toda a história da doença. Muitas vezes a família esquece de dizer que está com ferida no dedão do pé e só fala que está com dor de cabeça. Ora, muitas vezes o dedão do pé está infeccionado e está dando febre, e a febre está dando a dor de cabeça, mas a família fala que só está com dor de cabeça e não fala que está com a ferida no dedão do pé, porque acha que cabeça é uma coisa e dedão do pé é outra coisa em medicina. Gente, para o pessoal entender um pouco de medicina, precisa fazer medicina. Então deixa para o médico. O que nós precisamos, né, é contar a história direitinho para o médico, porque a única pessoa que ele pode confiar é naquela pessoa que está contando a história, e ele vai raciocinar dentro de tudo aquilo que a pessoa passa para ele. Se a pessoa omite alguma coisa importante, automaticamente, se os dados fornecidos não forem corretos, o diagnóstico muito provavelmente não sairá completo. Então, é muito importante contar toda a história, né? O remedinho que deu, e se passou pelo médico em outros dias, leva a receita. Melhor ainda, leva a receita e os remédios. Por quê? Porque infelizmente, né, tem estabelecimentos comerciais que mudam a receita, né? Então, o médico vai ver com a receita e vai ver o medicamento que comprou ou que foi vendido, entendeu? Então, você quer que a sua consulta tenha aquela eficiência, conte direitinho toda a história, leve os remédios e leve a receita, leve os exames laboratoriais que foram feitos, leve a cópia do raio-x, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Aí o médico sabe toda a sequência que foi feita.
Por isso, a eficiência do tratamento, a eficiência do diagnóstico vai depender quase que exclusivamente dos dados que fornecerem ao médico. Por isso, é muito importante que a gente leve a receita, leve os medicamentos e saiba contar direitinho a história da evolução dessa doença. Por quê? Porque, infelizmente, talvez não seja o seu caso, a grande maioria das pessoas não fazem nada disso. Chega no médico e fala: olha, eu fui no médico há 3 dias atrás, ele me receitou um comprimidinho, era um comprimidinho branco, tá? Mas eu não me lembro o nome, receitou um xarope, o xarope era meio esverdeado. Gente, pode acontecer do médico que está te examinando receitar o mesmo remédio com nome diferente, e aí você vai gastar mais dinheiro. Se não gastar mais dinheiro, vai pegar no posto de saúde outros medicamentos com efeito semelhante. Então, é muito importante que, como falei, talvez você que nos está assistindo não seja, a pessoa indicada para a gente falar, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que precise dessas informações. Talvez não, com certeza você tenha parentes que também precisem ter essas informações. É por isso que eu sempre digo que a TV Itaperá presta um serviço à população. O Jornal do Meio-Dia, toda terça-feira nós estamos aqui falando de algum tema do seu interesse, e que você que nos assiste são os elementos multiplicadores para que nós possamos atingir o maior número de pessoas e, quem sabe, com isso a gente fazer uma educação em saúde e talvez a gente consiga amenizar um pouquinho a ansiedade da família, a gente consiga alertar um pouquinho mais a população naquilo que se deva ter maior preocupação e menos preocupação. E sempre fazer com que esse nosso canal seja realmente um canal que presta serviço a você. Então, gente, repito, pode ser que este assunto de hoje não seja o específico para você, mas eu conto com a sua ajuda para poder divulgar, para as pessoas que você conheça, que eu acredito que vai ser de bastante valia. Muito obrigado. Na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estamos aqui com o nosso novo encontro. Até lá, muito obrigado.